o Atlético, sabe por quê? O Cláudio Rezende chegou ali na redação e falou assim, ô Romano, o Cuca deu declaração aí e contrariando o que todo mundo falou dele, que ele larga os trabalhos no meio e não completam, tá querendo ficar mais tempo e declarou amor ao Atlético, enfim. Ô Cláudio, que história é essa aí? Boa noite. Boa noite a você, Romano, boa noite a todos que nos acompanham aqui na turma do Bate-Bola. O técnico Cuca deu uma entrevista à Folha de São Paulo e ele, vamos abrir aspas para o Cuca, ele destacou o seguinte: esse convite do Atlético mexeu comigo. Enxerguei nele a chance de assumir um trabalho logo no início, no lugar que mais conheço, com o que mais identifiquei e onde alcancei minha maior longevidade. Tem tudo para dar certo. O Cuca falou então que o Atlético topou a ideia dele de um contrato maior, de 2 anos, e que ele quer cumprir. O Cuca, ele mesmo sabe, né, que nas últimas vezes, né, em vários clubes, ele acabou não seguindo projetos, né, acabou deixando o próprio Galo em 2021, ali quando foi campeão brasileiro e também na Copa do Brasil, foi uma escolha pessoal do Cuca. O Galo tinha contrato com ele mais um ano e naquela oportunidade ele saiu. E isso já havia acontecido outras equipes, né, no futebol brasileiro. No Atlético Paranaense agora, recentemente também ele não ficou até o fim do campeonato. Mas o Cuca destacando aí, né, Romano, que ele tem essa identificação muito grande no Atlético e ele fala dessa questão de começar, né, o trabalho. Isso é importante, o cara tá começando a temporada, pode montar o elenco, até porque o Galo vai fazer mudanças no seu elenco. Então, o Cuca falando aí a respeito dessa situação. Ele falou de outro assunto também que é importante fora das 4 linhas, mas eu rolo a bola para vocês aí sobre essa declaração do Cuca. Pediu um contrato mais longo e espera cumprir, Romano, de 2 anos. Porque o grande problema do Cuca, né? De largar os trabalhos, né? De deixar os trabalhos, até estranho, né? Até que a primeira passagem dele no Atlético foi de quase 2 anos e meio, né? Porque ele chegou em 2011, com o time brigando contra o rebaixamento, ficou 2012 inteiro e 2013 inteiro, sendo que lá no Mundial já tinha o acerto com o futebol chinês, né? Mas foram 2 anos e meio. Mas, de toda forma, surpreendeu demais o Cuca em 2021 ter uma temporada quase perfeita, né? O Atlético caiu na Libertadores invicto, não foi? 2021? Foi, invicto. Foi eliminado invicto, né? Pelo gol qualificado, né? O Exato. Gol do Palmeiras, o gol do Dudu, né? Aqui no Mineirão eliminou o Atlético, porque lá foi 0-0, aqui 1-1. Então, quer dizer, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, além do Campeonato Mineiro, e caiu na Libertadores na semifinal invicto, né? Pro time que foi o campeão. E aí surpreendeu realmente o 2022, porque todo mundo imaginava o quê? Pô, o Atlético vem muito forte para 2022 com a sequência do trabalho e o grupo foi mantido, né? O grupo foi mantido. O Nacho só foi sair em 2023, o Keno só foi sair em 2023, o Sacha só foi sair. Então, só não tinha o Savarino. Não é verdade? Só não tinha o Savarino. E aí a expectativa era do quê? De um Atlético ainda mais forte em 2022 pela sequência do trabalho. E de repente o Cuca vai e abandona esse trabalho. Então isso, aí ele volta em 2022, mas aí já com a coisa bem desandada. Me recordo que o presidente Sérgio Coelho disse que um arrependimento foi ter mandado o Turco Mohamed embora, né? Num momento ali de pressão, porque o Atlético não estava correspondendo, mas tinha uma boa campanha no Brasileirão. Né? Tinha uma boa campanha no Brasileirão, mas de toda forma esse é o grande desafio do Cuca, né? Ter essa continuidade, porque depois desse 12-13 no Atlético, ele não teve isso mais, né? E um detalhe, ô Cláudio, ele fez declaração de amor ao Atlético? Falou que... ele fala, né, que é o clube que ele mais se identificou, é um clube que... ele fala que já teve outras propostas nessa entrevista, mas nenhuma atraiu o Cuca. E depois que ele saiu do Atlético Paranaense, alguns clubes procuraram, o buscaram, mas ele destacou que o convite do Atlético mexeu com ele, porque ele tem essa identificação no Galo. E chegou a dizer também, Romano, que ele nunca pensou em aposentadoria. Mas quando fica em casa, fica aquele desejo de voltar. Então ele tá com sangue nos olhos, voltando pro Atlético
por enquanto trabalhando, né, nos bastidores, ajudando a diretoria aí em busca de reforço, mas a partir da semana que vem já vai começar a trabalhar onde ele é. E é onde ele tem que trabalhar mesmo, que é no campo, né? Que ele é muito bom, inclusive, nesse trabalho aí no dia a dia, no campo e em jogos também. A informação que a gente tem é que ele é bem antenado. Sim. Bem antenado. E que ele assiste futebol o dia inteiro. Me parece que ele teve sondagens do Grêmio, teve sondagem também do futebol egípcio, né? Que quem está abrindo porque abrindo as portas no Egito está o Micali, né? Micali que conseguiu uma baita de uma classificação nos Jogos Olímpicos com a seleção egípcia, renovou o contrato lá inclusive, e aí chamou a atenção do treinador brasileiro, né? E teve uma equipe do Egito que tentou fazer uma oferta para ele aí, mas o Cuca meio que não quis não, né? Ele preferiu ficar, né, no Atlético, ficar por aqui, e tinha essa situação do Atlético que poderia rolar, e rolou, né? Então ele vem pro Galo, e aí o Cuca aguardando aí essa situação. Ele falou também, Romano, nessa entrevista à Folha de São Paulo, sobre aquele assunto lá antigo, né, de 1987, um caso de um estupro coletivo de uma garota de 13 anos lá na Suíça. Você vai falar sobre isso daqui a pouco. Ele falou sobre isso também e o que ele tentou fazer agora, né? Porque ele se comprometeu a fazer algumas ações sociais, inclusive com mulheres. E aí ele está destacando aqui o que ele tem feito aí depois que o caso foi extinto lá, e ele tá com tranquilidade na justiça, mas ele, segundo ele, fez algumas coisas aí, fazendo. Mas pera aí que você vai contar isso daqui a pouco. Estamos de volta com a turma do bate-bola, são 6h43 em Belo Horizonte. Ô Cláudio, você falava sobre a entrevista e um trecho interessantíssimo, né? O Cuca não fugiu do assunto que para ele deve ser bastante espinhento, né? Mas que precisa ser falado e esclarecido. Mais ainda, acho que até falta o Cuca vir aqui na Itatiaia também e falar sobre isso. Tá o convite, viu, Cuca? Para você poder falar sobre isso também. Mas ele acabou falando sobre a questão da condenação lá na Suíça, né? Quando ele chegou ao Atlético Paranaense, ele foi questionado a respeito, Romano, e ele falou o seguinte na época: o que vocês vão ver de mim daqui pra frente não serão palavras, serão atitudes, podem me cobrar. E agora ele fala o seguinte: tenho feito o que prometi daquela vez, só que eu não tenho falado. Paguei curso de arbitragem para 15 alunas que se formaram agora no fim do ano. Então ele pagou o curso de arbitragem para 15 mulheres que se formaram agora no fim do ano, lá em Curitiba. Fiz uma reunião com 3 times femininos de Curitiba e todas as bases dentro do CT do Atlético Paranaense. Tivemos palestras com pessoas capacitadas falando sobre violência, pondo as meninas para falar. Fiz doações para jogadores que precisavam de materiais e outras coisas dentro do meu próprio instituto. Cuca tem um instituto. Quero continuar melhorando como ser humano. Daquele momento em diante, pus na minha cabeça que faria coisas positivas que principalmente recuperariam o carinho de pessoas que tinha e que não tenho mais. Fecha aspas aí pro Cuca. Segundo ele, tá fazendo, não tá falando muito, agora ele expôs algumas situações aqui, algumas ações sociais envolvendo futebol e mulheres também, né, Romano? E é importante ele falar sobre isso, né, Simões? São assuntos que precisam ser falados, precisam ser discutidos, né? Assim como a gente discute muito campanhas de racismo no futebol, contra o racismo, campanhas contra a homofobia, campanhas contra da violência contra a mulher, eu acho que isso tudo é discutido, isso tudo provoca crescimento, isso tudo provoca aprendizado, né? Então quer dizer que o Cuca aproveite essa oportunidade de voltar ao Atlético, um clube com muita visibilidade, né, um dos gigantes do futebol brasileiro, e que realmente faça esse trabalho, porque é uma discussão extremamente válida. Até mesmo por essa sociedade doente que a gente está vivendo hoje em dia. Nossa, acabei de ler a notícia de um cara, enfim, da revolta a gente, dá vontade a gente tem que ter muita fé em Deus para não fazer besteira. Ô Romano, e aí é o seguinte, o Cuca deve chegar no máximo até dia 8, mas dia 8 é dia da apresentação de todo o departamento de futebol do Atlético, menos os atletas. Os atletas vão se apresentar no dia 9 pela manhã. Então daqui a uma semana os jogadores voltam a treinar. E aí o Cuca vem com 2 auxiliares, o Cuquinha e o Daniel Cerqueira, que é a novidade.
ele não trabalhou com o Cuca outras vezes aqui no Galo. O Atlético, Romano, até o início da semana que vem deve confirmar o Mineirão como sua casa no Campeonato Mineiro, né? Porque a Arena MRV está passando por troca da grama para o gramado sintético, então só no Brasileirão, a Arena MRV. Então há um acordo já bem alinhado com o Mineirão, e possivelmente para as primeiras rodadas só o anel inferior será aberto lá no Mineirão. E tá chegando do Rio de Janeiro, Romano, a informação de que o Vasco sondou de novo Maurício Lemos, zagueiro uruguaio. Será que vai dessa vez? No meio do ano ele não quis ir, né, de 2024, nem pro São Paulo, nem pro Vasco. Ele preferiu ficar no Atlético. E no Galo, depois, principalmente, né, Romano, dessas propostas, ele quase não jogou. Agora a expectativa de que haja uma saída do Maurício Lemos. Vamos aguardar aí posicionamento também do Atlético por enquanto. Não falou nada sobre o assunto, mas o assunto que já aparece no Rio é que o Vasco está tentando de novo o Maurício Lemos, jogador que deve sair dessa vez. Valeu.